teu nome. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Tenho uma pergunta para vocês, meus amados irmãos. Vocês que estão ouvindo a minha voz, eu tenho uma pergunta para vocês. Você é um corajoso ou você é um covarde? Será que eu sou corajoso ou sou um covarde? Nós vamos ver aqui dentro da palavra de Deus, homens que foram covardes em momentos das suas vidas, covardes, mas depois se tornaram homens corajosos e cheios da presença do Senhor. Eles passaram de covardes para corajosos. Vamos ver aqui como que isso aconteceu na vida deles e como que isso aqui pode acontecer também na nossa. Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 69 ao 75. Mateus 26, dos versos 69 ao 75. O que a santa e poderosa palavra de Deus ela diz para nós. Ora, estava Pedro assentado no pátio e, aproximando-se, uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Verso 71. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Verso 72. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Olha só, com juramento. Pedro negou: eu juro que eu não conheço, eu juro por Deus que eu não conheço esse homem, negando o Senhor. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a espraguejar e a jurar: não conheço este homem, e imediatamente cantou o galo. Verso 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Olha o que a palavra de Deus diz. Ela está falando aqui que Pedro, que você conhece, negou o Senhor Jesus 3 vezes. Mas por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Por que ele negou? Ele estava com medo de morrer. O Senhor tinha sido preso, ia ser açoitado, escarnecido pelos guardas, iria apanhar muito, ia ser espancado, sofrer, depois crucificado e morto na cruz. Pedro negou o Senhor Jesus Cristo porque ele estava com medo de morrer. Pedro foi covarde, porque momentos atrás ele tinha dito para o Senhor: Senhor, estou pronto para ser preso contigo e até morrer contigo. Mas quando chegou esse momento aqui, ele foi covarde e negou o Senhor 3 vezes, como o próprio Senhor tinha profetizado, e tinha que se cumprir, porque o que o Senhor fala é a verdade. Mas Pedro negou o Senhor porque estava com medo de morrer. Ele foi um covarde. E quantas vezes a gente nega o Senhor? Quantas vezes a gente nega o Senhor quando a gente não faz uma coisa errada? A gente costuma, de repente, até criticar Pedro. Poxa, se eu estivesse no lugar de Pedro, eu não faria isso. Será que não faria mesmo? Será que eu não faria a mesma coisa aqui? Nesse momento aqui, Pedro negou o Senhor, mas quantas vezes eu e você negamos o Senhor quando a gente desobedece a palavra dele? A gente sabe que o Senhor quer de nós dentro da palavra. Ele nos manda fazer uma coisa e a gente não faz, a gente desobedece. Para pensar. No momento que a gente desobedece a palavra do Senhor, a gente deixa de fazer o que Ele manda, a gente não está também negando o Senhor?
A gente não está sendo covarde em vez de ser corajoso? O Senhor diz na tua palavra, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordem do Senhor. Ide, vão, falem de mim, fale de mim. Quantas vezes a gente se acovarda e não fala, é ou não é verdade? Pedro aqui, ele nega o Senhor. Ele nega o Senhor, ele é covarde. Ele tem medo de morrer e nega o Senhor. Mas quantas vezes a gente não faz isso? É ou não é verdade? A gente nega o Senhor. A gente nega a palavra quando deveria obedecer, a gente desobedece, então a gente está negando o Senhor. Pedro aqui, ele está com medo. Aqui ele foi covarde. Agora vá comigo no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Olha o que está dizendo aqui. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Olha só, eles estavam com medo de morrer. Eles estavam dentro do cenáculo, reunidos, escondidos, com medo, com covardia e com medo de morrer. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Eles estavam com medo. Eles estavam escondidos com medo. Veio Jesus, pôs-se no meio deles, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E essa frase do Senhor aqui eu não posso deixar passar. Por que o cristão, ele cumprimenta o outro cristão com a paz do Senhor? Porque Jesus, ele cumprimentava com a paz. Jesus era educado. Ele é educado. Ele cumprimentava com a paz do Senhor. O cumprimento do cristão é a paz do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele cumprimentava quando estava na terra com a paz do Senhor. E não é ele que a gente tem que imitar? As pessoas no mundo, né? Nós mesmos falamos assim, oi, tudo bem, bom dia, boa tarde. Mas Jesus cumprimentava com a paz do Senhor. É o que a gente deve fazer, a paz do Senhor. Entre nós, a paz do Senhor. Mas vamos continuar. Aqui, os apóstolos, inclusive Pedro, estavam escondidos no cenáculo com medo dos judeus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Eles estavam com medo de morrer, com medo de serem perseguidos como Jesus foi perseguido, crucificado e morto. Eles estavam com medo. Pedro negou o Senhor porque estava com medo, e aqui todos eles estão reunidos com as portas trancadas porque estavam com medo. Mas acontece uma coisa na vida desses homens aqui, dessas mulheres, que tornam eles corajosos. Aqui eles eram covardes. Pedro, quando negou o Senhor, era um covarde. Aqui os apóstolos estavam com covardia, com medo também. Mas acontece algo na vida deles. Algo extraordinário, sobrenatural na vida deles, que fazem eles se tornar homens e mulheres corajosos. Então vá comigo em nome de Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2. Do verso 14 ao 16. Atos 2, do 14 ao 16. Aqui o Senhor derrama o Espírito Santo sobre a vida de cada um deles. Aqui eles, ainda com medo, eles estão obedecendo a ordem do Senhor, que disse para eles ficarem em Jerusalém e perseverar esperando a descida do Espírito Santo. E é o que eles fazem, e aqui o Espírito Santo é derramado sobre eles. E eles começam a glorificar o nome do Senhor em outros idiomas.
E quem está do lado de fora daquele cenáculo fica tudo de boca aberta, abismado, se perguntando o que é isso. A gente escuta eles falar nossas línguas, as grandezas de Deus, e aí se forma um tumulto ali, né? E aí vamos lá, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 14, se forma um tumulto na porta ali do cenáculo. Então se levantou Pedro com os 11, e ergueu a voz. Olha só que coisa linda. Olha o homem covarde aqui, agora corajoso. Estava com medo de morrer, agora ele sai para fora. Ele sai de lá de dentro. O Espírito Santo enche eles de coragem. Não mais trancados, mas eles estão saindo para fora com coragem. Então levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Verso 15. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, porque estavam pensando que eles estavam bêbados. Muitos ali falavam: não, eles estão bêbados, estão embriagados. Verso 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Se você quiser continuar depois com a leitura, continue em nome de Jesus. Pedro vai citar o profeta Joel. Pedro vai começar a citar o Velho Testamento, o profeta Joel, porque a profecia de Joel ela se cumpre aqui em Atos 2. Aquela profecia lá, ela se cumpre aqui em Atos 2. Olha só, o homem que antes era covarde, que negou o Senhor 3 vezes com medo de morrer. Os apóstolos, os discípulos que também estavam trancados, com medo dos judeus, medo de morrerem, medo de serem perseguidos. Depois que são cheios, revestidos com o Espírito Santo, eles se transformam em homens e mulheres corajosos, a ponto de defender a palavra. Agora eles não estão mais com medo de morrer. Pelo contrário, morrer é lucro para eles. Agora são homens valorosos e corajosos na presença do Senhor. Por quê? Porque foram revestidos de poder. Poder do Espírito Santo, poder de intrepidez. O espírito de coragem. O Espírito Santo é o espírito de coragem. Então vá comigo em nome de Jesus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Olha só, Deus ele não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de coragem, um espírito de poder, de amor, de moderação, um espírito corajoso. E corajoso para quê? Para me enfrentar as pessoas, brigar, bater, né? Não. Para me pregar a palavra, para nós pregarmos a palavra de Deus. É o espírito que a gente tem que ter. Ele nos deu esse espírito. Mas parece que muitas das vezes a gente esquece que a gente tem esse espírito. Porque a gente se acovarda, a gente faz como Pedro, nega o Senhor. Mas a gente não deve ser assim. O Senhor, ele não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder. Olha só, o poder de Deus, de amor e de moderação. O cristão tem poder, o poder do Espírito Santo, o poder de coragem, o poder de amar e o poder de moderação, moderado em tudo com bom senso. O cristão deve dar bom testemunho. Muitas das vezes na nossa vida a gente esquece que tem um espírito, esse espírito excelente, que é o próprio Deus na nossa vida que habita em nós. E a gente se acovarda. A gente desobedece a palavra, a gente não fala de Jesus como deveria falar. A gente desobedece o Senhor por ser covarde. A gente acaba negando o Senhor como Pedro fez. Mas o Senhor ele não nos deu um espírito de
de covardia. O apóstolo Pedro, os demais apóstolos, os discípulos, depois que foram cheios do Espírito Santo, eles não tinham mais de morrer, eles não mais se acovardavam. O apóstolo Pedro, ele se entrega para a morte, ele é crucificado de cabeça para baixo. Ele não mais negou o Senhor, pelo contrário, ele glorificou o nome do Senhor através da vida dele. Por quê? O que faltava na vida de Pedro quando ele negou o Senhor? O que faltava na vida dos apóstolos que estavam escondidos com medo dos judeus? O Espírito Santo, o Espírito de coragem. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É esse espírito que você tem, meu irmão. O Espírito de Deus, o Espírito corajoso, o Espírito para defender a palavra, para defender o Evangelho, para pregar o amor de Deus, pregar a sã doutrina. Não o espírito de covardia. O Espírito de coragem. Que o Senhor possa falar mais ao teu coração, ao meu coração. Não devemos nos esquecer que a gente tem um Espírito excelente de Deus dentro de nós, o Espírito de coragem. Coragem para pregar o Evangelho. Coragem para colocar a mão sobre o enfermo, orar e ele ficar curado em nome de Jesus. Coragem para enfrentar o demônio e mandar ele sair em nome de Jesus. Coragem para falar ousadamente da palavra de Deus. E o Espírito Santo ele vai cooperar comigo e com você. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado. Senhor, quantas vezes nós não fazemos como Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, e negamos o Senhor com as nossas atitudes, com a nossa desobediência. Quantas vezes a gente é covarde, Senhor, e não fala do Senhor quando deveria falar. Às vezes a gente tem a oportunidade e fica quieto, Senhor, não fala nada. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, de amor, de ousadia, de poder, Senhor. Poder para fazer a tua obra, a tua vontade. Senhor, nos capacita a cada dia que passar com esse espírito, Pai, de ousadia, de valentia, Senhor, para pregar a tua palavra e fazer a tua obra. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós e nos capacita a fazer a tua vontade. É o que te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus.